sejam bem-vindos ao Projetalks. Eu sou a Milena Mancini, sou consultora de marketing, especialista em marketing digital, sou diretora aqui da Projetual desde 2003 e esse é mais um dos nossos episódios semanais e hoje eu trouxe a minha amiga. Super profissional, Katalin Stammer. A Katalin é arquiteta, designer, especialista em design sensorial. Tem tudo a ver com essa era que a gente está, do marketing também sensorial, da comunicação que extrapola os sentidos, né? Extrapola o visual e vai para os sentidos. Então, Katalin, eu queria te agradecer por você ter aceitado o meu convite. Gente, eu admiro a Katalin, mas é que eu acompanho a carreira dela há 20 anos, desde que a gente se conhece lá do curso de design, né? Sim. E, bom, eu vejo muito você também ministrando palestras e tal no Sebrae, né? Em outras instituições. Você tem uma escola, né? De Sim. design. Nós temos a Escola Curitibana de Design, que é o primeiro escritório-escola de design do país. Que lindo! Então, assim, é um desdobramento do nosso escritório para que a gente possa compartilhar. A gente fala escola só como uma provocação, para que as pessoas nos encontrem, né? Nós temos cursos, sim, mas são cursos num formato totalmente inovador, assim como tudo que a gente tenta fazer, saindo fora um pouco da caixa, né? A ideia é que as pessoas nos encontrem com o nome escola, mas encontrem com a gente um compartilhamento, um grupo de estudos. Entendi. Então, assim, hoje nosso principal público já são arquitetos e designers formados. Isso não é pré-requisito. É só uma, né, é uma tendência, acaba acontecendo naturalmente. Para pessoas que estão tentando se atualizar na área, né? Porque como os nossos cursos são livres, são cursos que trazem temas como design sensorial. São abertos a quem gostar de design. Né? O pré-requisito é gostar de design. Né? Achar que design é possível, que é aquele... A cerejinha do bolo? Exatamente, a cerejinha do bolo e aquela vontade, assim, nossa, eu gostaria de aprofundar mais meu lado criativo. Estamos aqui, né? E a gente trabalha muito com grupos pequenos, então, assim, é muito formato de mentoria. Né? A escola, eu sou consultora e sou arquiteta, designer, mas sou consultora também de inovação. Então, assim, a ideia é desenvolver o potencial daquela pessoa no ambiente criativo. Né? Então, a gente tem linhas dentro da escola, design sensorial, design de móveis, design de interiores, que são cursos, assim, regulares, entre aspas, né? Que tem, assim, periódicos, exatamente, com entradas periódicas e tal, cursos anuais, semestrais. Mas a gente sempre tenta trazer cursos que estão, assim, na pauta, mas que ninguém falou ainda, né? Então, assim, a gente tem agora o Garden Lounge, por exemplo, que é uma tendência que realmente surgiu pelo comportamento da própria pandemia. Já existia uma intenção disso dentro de uma macro tendência, mas na pandemia isso explodiu. As pessoas queriam ficar mais em casa com muito mais conforto e respirando lá fora, né? E o que isso representou para um arquiteto, por exemplo, que trabalha com isso, né? Então, um designer ou uma pessoa que queria fazer para a própria casa e queria se descobrir nessa frente, né? A minha mãe, por exemplo, ela é uma designer de interiores intuitiva. Exatamente. Né? Nós temos um slogan na escola, que é o nosso foco, que todo mundo é designer. Em maior ou menor proporção. Porque todo dia a gente faz uma escolha por alguma coisa e nessa escolha tem design. Claro. Né? Porque ou a gente escolhe por uma funcionalidade, ou a gente escolhe por uma aparência, por uma estética, né? Mas de alguma forma a gente puxa esse lado. É do ser humano ser criativo. Né? Então, assim, essa coisa assim de eu não posso ser, eu não posso usar, pra gente não existe. Né? O que existe é a gente talvez trazer um pouco de cultura nesse aspecto, a pessoa conhecer mais dessa área, né? Trazer um pouco mais de conhecimento, por exemplo, sobre a história das peças, né? O porquê de uma certa coisa. Os conceitos, né? E até porque hoje o conceito ele é que nem uma obra de arte, né? Quando você fala de design, você fala de arte, você pode gostar ou não. Aí você saber as justificativas do porquê que aquele artista fez daquela forma é outra história. Muda tudo, Muda tudo, exatamente. Eu gostar é só uma pontinha do iceberg, né? Quando tem conceito por trás, quando tem história por trás. Que muda tudo, né? Ai, já amei essa introdução. Mas, Katalin, então eu escolhi um tema aqui, gente, eu vou ter que ler, porque é grande. No teu portfólio justo de palestras, né, de conteúdos para empresas, que foi o Inteligência Artificial. Aplique pequenas mudanças no seu espaço físico e traga a sua empresa para a realidade do momento. Uau! Então, eu quero saber tudo sobre isso, e principalmente porque
eu, né, que vim mais para comunicação visual, depois comunicação empresarial e marketing, ouço muito inteligência artificial como um termo relacionado ao digital, né, aos softwares, enfim, tecnologia mais no sentido digital mesmo, né? E aí você quebra totalmente esse paradigma, trazendo para aplique mudanças no seu espaço físico e traga a sua empresa para a realidade do momento. Então, nossa, eu amei o tema, só que eu acho assim, para a gente chegar lá, né? Para a gente chegar no cerne aqui para nossa audiência, que são empresários, basicamente, a gente tem que começar explicando o que é o design sensorial e aí seguir a tua linha de raciocínio até a aplicabilidade da inteligência artificial, tá? Então é contigo. Vou fazer minhas perguntas de leiga. Combinado. Eu acho que somos todos leigos, na verdade, mas a grande questão justamente é essa, né? Eu acho que sim, é uma ousadia, né? Eu não sou especialista em nada digital, mas o nosso foco é cada vez mais o ser humano. Então, quando a gente fala de ser humano, a gente não tem como ignorar o que está acontecendo, né? Então, eu dei uma palestra recentemente em São Paulo, num grande evento lá numa feira, e a gente levou esse tema para os profissionais da área de design e arquitetura, né? Já falando sobre esse relacionamento digital, real, né? Real, presencial, que a gente já não sabe nem mais como falar. Tátil, do tátil, exatamente. E tem tudo a ver com design sensorial. Então, assim, o que é o design sensorial? Né? Então, o design sensorial é um estudo focado na experiência do ser humano em relação ao ambiente, à sua forma... Ao meio, digamos assim, de forma ampla, né? Então, assim, onde a gente baseia esse estudo, onde a gente põe o nosso olhar? Neurociência, porque é uma coisa que está em evolução, é um termo que eu já está ficando que nem sustentabilidade, ninguém aguenta mais falar. Mas eu acho lindo, o convidado, o Fábio Calil, um convidado anterior, veio falar sobre neurociência aplicada a vendas. Sim. E aí a gente entrou num tema, né? Que é o que tu tá querendo dizer, que é a neurobobagem. Mas, cara, vai ter a neurobobagem, assim como vai ter o marketing digital, que não é marketing digital, que é até o que tinha me desestimulado a criar conteúdo no canal aqui da agência. Aí eu achei esse formato que outras pessoas me sugeriram, daí eu reacendi a chama de falar sobre isso, porque eu tava assim, cansada, né? Então, fica super sossegada e tranquila, porque a gente falou já de neurociência aqui no podcast e no Project Talks. E a gente conseguiu entender, né, essa separação do joio com o trigo mesmo. Então, isso é muito legal, que já vem dentro dessa linha de pensamento. E assim, a neurociência, para nós, mudou a forma da gente entender nós mesmos como articuladores dentro de um ambiente. Então, assim, para um arquiteto, para um designer, nós estávamos vendo uma mudança de comportamento no nosso cliente, mas muita coisa, assim, a gente não sabia o que fazer com isso. Isso o segmento como um todo, mundialmente falando, né? E a neurociência trouxe esse aprofundamento do conhecimento do corpo humano, né? Então, assim, a gente entende mais, um pouco mais como funciona, né? É algo bem inicial ainda. Hoje, por exemplo, para nós, o que a gente fala de sentidos, né? A gente, dentro dos nossos estudos, das nossas pesquisas, a gente já vê mais de 26 sentidos. Né? A gente sai do tato, olfato, visão, paladar e audição para 26 que a neurociência já está mapeando. Temos respostas sobre todos? Não. Mas já é um universo enorme que se abre, né? Quando a gente fala de interação físico, né, humano, e como que a gente faz essa relação, né? Quando a pessoa entra, impacta, né? Então, a gente vai lá, vamos aqui para quem está assistindo, uma visão muito prática. O aroma de um espaço, né? Hoje, a gente não fala de você criar um aroma que você goste. O que aquele aroma quer dizer, né? Que daí entra no branding, né? Como que você comunica pelos vários sensores, né? Então, assim, a gente entendeu que estava pouco fazer um ambiente físico naquele seco sem relacionar com nada. A gente entendeu com esse processo, eu digo a gente como escritório de arquitetura e nós conectados com esses outros escritórios do mundo que sentindo a mesma dor, né? Porque foi uma dor. Falar assim, nossa, não significa mais nada reproduzir uma coisa que a pessoa gosta e aquilo não significar, não tem identidade, não comunica, não fala. Então, a gente também entendeu que não adiantava mais o profissional de arquitetura e design ficar sozinho, isolado no seu escritório,
A equipe era multidisciplinar. Tá. Né? Nós não dominamos tudo, nós, né? Que só uma parte, né? Claro. Quem dirá o todo. Então, claro. assim, se eu vou falar, por exemplo, de uma abordagem de branding, eu tenho que trabalhar com... Eu não sou uma agência, né? Claro, então, eu tenho que ter um parceiro, eu tenho claro. que estar... Cada um complementando toda essa face. Para eu falar de comportamento, então a gente falou de neurociência, antropologia, então estudo desse comportamento, né? Tá. Para onde estamos caminhando? Nós estamos falando de mais de 16 tipos de família hoje em dia. É isso que eu ia dizer, quando tu falou antropologia, a primeira coisa que eu pensei foi na modificação familiar, da estrutura familiar. A gente achava assim que alguns tipos de relacionamento davam algumas composições. Gente, mais de 16 tipos. Né? Então, assim, hoje a gente, né, o casal casado do primeiro casamento que está junto ainda é menos de 50% dos casais casados. Tá. Isso representando o quê, né? Isso é um rombo mercadológico, porque a gente estava dentro de uma cultura que fazia produtos para esse casal. Para eles. Né? Então, assim, quando a gente fala de profissional, de projeto, de ambiente físico, de inteligência artificial, desconstrói a família, né? De comercial de margarina que a gente fala. A tradicional brasileira. A tradicional brasileira. Não, mundial, mundial. Né? E que hoje não é nem a mosaico mais, que é a composição de diferentes casais que se separaram, casaram de novo, tiveram mais filhos, por exemplo, né? Então, a gente tem mais de 16 tipos de família. Tá. Né? A gente tem, por exemplo, considerado aí mundialmente, né, pelas organizações, uma pessoa e um pet, um cachorro, um gato, um passarinho, um peixe, uma unidade familiar. Tá. Isso também é chocante. Chocante, quando eu digo, não é que nos choca, é que muda toda quebra. a forma de consumir, Não, né? claro. Quebra um padrão, né? Aqui a gente não está avaliando bom ou ruim, a gente está avaliando cenários, né? Claro. Onde a gente tem que pôr o nosso entendimento, o nosso trabalho de forma mais confortável para essas pessoas. Não, né? Como que eu promovo conforto quando eu falo de um projeto? Quando a pessoa nos procura e quer um projeto, né? Ela fala assim, Catalina, eu quero um ambiente que seja acolhedor. O que é acolhedor? Para você, para tua família. Para tua família. Isso é muito relativo. Sim. Então, a gente entrou no âmbito da emoção. Quando a gente fala de design sensorial, quer dizer, porque eu não gosto de usar o termo design emocional. Muitas pessoas usam, né? Eu conheço como sensorial também. Sensorial, assim, porque era muito difícil, Milena, a gente conseguir defender, por exemplo, uma diretoria de uma empresa que aquilo era emocional, né? É muito subjetivo. Como que você põe numa planilha a emoção de alguém, né? Com certeza. Agora, o sensorial, a gente tem, sim, algumas estatísticas na neurociência que nos ajudam a colocar esses dados, entre aspas, e tornar um pouco mais palpável. Tá. Né? Então, assim, fisiologicamente, nós temos o tato. Né? As pessoas têm tato, isso é um sensor fisiológico, está na célula, né? É uma habilidade do corpo humano. É um recurso que nós temos, né? A visão, né? Então, o que gera a captação dessa informação e gera a emoção é outra coisa. Tá. Né? Nós podemos estar olhando a mesma tela aqui e para você dar uma emoção, que para você é uma conquista, né? E para mim é a satisfação do convite, né? Então, são emoções completamente diferentes vendo a mesma imagem. Exato. Né? E a visão foi utilizada, emoções boas, mas diferentes, né? Então, é sobre isso o design sensorial. Então, sobre essa emoção que gera a partir de um estímulo. E nesse tripé, então, neurociência, antropologia e, por último, design, que seria, por último, não digo, mas entrelaçado esse triângulo, claro, né? Um design mais estratégico, não um design da coisa, né? Essa peça. É o design como você pensa estruturalmente tudo isso, né? Então, quando você junta tudo isso, o que dá? Né? Então, quando a gente fala de um ambiente hoje, o ambiente ficou muito mais interessante e complexo ao mesmo tempo. Complexo, né? Com certeza. Mas é uma delícia, porque a gente abriu universos com fornecedores, por exemplo, que a gente nunca nem tinha visto na vida. Né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, parceiros aí como várias empresas, mas eu vou dar um exemplo aqui, uma farmacêutica que desenvolve os nossos aromas através do nosso projeto. Então, a gente senta e faz um briefing de linguagem olfativa. E essa identidade olfativa já vai uma outra escala, sabe? E junto com a gente... Tem que estar em coerência com o que o projeto de branding te diz, né? Exatamente. Porque aqui a gente vê muito na agência as empresas confundindo identidade visual com branding, né? Enquanto que, na verdade, completamente. A identidade visual é um dos aspectos do branding, né? Mas tudo tem que conversar. Então, desde a arquitetura, e daí vai da textura do papel de parede,
Passa pela identidade visual, passa pela linha de comunicação nas redes sociais, chega no aroma. Exatamente. Né? E tá tudo conectado. Então, quando a gente fala, por exemplo, da realidade virtual ou da inteligência artificial, aí a gente já começa a ver um ponto. Como que eu não converso? Hoje, quantas horas as pessoas passam, por exemplo, numa rede social? Sim. Muito. Sim. Né? A pessoa fala assim, eu não gosto de novas tecnologias. Não, ninguém gosta da coisa difícil de usar. É verdade. A gente quer facilidades. Sim. Né? Então, você fala assim pra mim, tem um novo controle remoto que você vai ter que ler o manual para usar. Não quero. Nenhum cliente quer. Agora, se você fala assim, nossa, isso funciona sozinho, né? Comando de voz, aqui, fala aqui, né? Que ele responde e faz e te entrega pronto. Não, super quero. Né? Claro. Então, assim, existe uma mudança de comportamento e as pessoas, na verdade, né, dentro desse comportamento que a gente estuda dentro da antropologia, existe um receio pela essa inteligência artificial, mas, na verdade, a gente está perdendo certos momentos e benefícios que elas podem nos dar. O medo da mudança, você acha? O medo do novo. E do controle, né? Porque as pessoas estão muito focadas agora no quanto isso está nos controlando como seres humanos. Tá. Né? Porque a gente perdeu o controle. Do nosso próprio celular, né? Já virou uma extensão do nosso corpo, já é um sensor a mais do celular. Você perde o controle da gestão do teu tempo. Gestão do tempo. Por exemplo. Eu acho assustador quando a gente faz aquele teste. Assustador. Quando a gente põe aquele teste lá, aquele aplicativo que lê as horas de quanto a gente fica em cada coisa. Sim. Você fala assim, eu não tenho tempo. Não. A gente está gastando de forma complicada. De formas, assim, delicadas. Porque daí a gente deixa de ser uma pessoa que pensa a respeito para só absorver e a gente não dá conta, né? Isso gera uma pressão. Enfim, aí entra bem no comportamento. Então, claro, as pessoas tendem primeiro a ser reativas ao que é novo, que já é natural, né? Mas também a querer, assim, elas não querem muitas vezes nem conhecer, nem, né? Uma resistência. Uma resistência, exatamente. E a gente está vendo para a área de interiores, para ambiente físico, que é o nosso tema aqui, muitas oportunidades que as pessoas estão deixando de passar por não querer nem olhar para isso, né? Principalmente na área empresarial, você acha? Com certeza. Nos negócios, sei lá, lojas, hotéis, ambientes corporativos, empresas. Com certeza. Né? A ideia é usar o design sensorial para, sei lá, como que você vende isso? Como aumento de produtividade, satisfação do colaborador? Porque as empresas, para investir, né? Você sabe, se é empresário, se é empresária, a gente quer saber o que vai ter de impacto no nosso negócio. Tudo bem, se for a felicidade do colaborador, mas já é um impacto tangível, eu consigo imaginar. E eventualmente consigo mensurar. Então, como que é feita essa abordagem? Atualmente, no Brasil, a gente tem algumas restrições de tecnologias para medir a satisfação do cliente com um projeto de design sensorial, por exemplo, que seria uma micro leitura facial, né, que tem hoje no mundo, na Espanha, tem grandes... Aqui não pode? Aqui não pode por uma questão de dados e né, restrição de privacidades e coisas assim. Então, assim, poderia ser medido dessa forma. Nossa, realmente é satisfatório. Hoje a gente mede em conversão de vendas. Melhorou a venda, né? Mas quais são as principais entregas? Viralização da experiência. Quer dizer, o cliente replica organicamente. Claro. Endomarketing, equipe feliz, super legal, né? Aumento das vendas, claro. E uma visão de futuro da empresa muito mais pautada no comportamento que está em evolução. Né? A gente fala assim termos aí tão conhecidos, né? De modernidade líquida, dessa coisa da transformação, das pessoas não quererem ter um momento de tédio, elas não querem ter nada rígido, elas querem tudo sempre mudando. Mas o que isso representa para quem tem um negócio? Né? É altamente impactante. Então, como que você aprende a ler o seu cliente, aprende a preparar a sua equipe para isso? Porque o design sensorial, ele não é a gente entrega, sim, um projeto de ambiente 3D, bem arquitetura, mas a gente já faz a relação com os parceiros, aproximando o branding todo, né? Por exemplo, da marca, a parte da rede social, não somos nós que fazemos, mas a gente trabalha em conjunto. Né? E a gente treina, por exemplo, a equipe. O que representa o ambiente que a gente fez? Certo. Não existe design sensorial sem uma história que conte ele. Certo. Né? Porque assim, você tem que... As pessoas têm que estar inteiradas do que aquilo representa. Que é o pilar, o conceito, o propósito Exatamente. daquilo ali, né? Então, assim, por exemplo, nosso primeiro grande case, né? Tudo isso surgiu de teste e aplicação, experimentação mesmo. Então, a gente já tem um escritório há mais de 15 anos e a gente sentiu que o cliente estava incomodado e a gente também, faltava alguma coisa. E daí eu comecei a me aprofundar
assim, autodidata nesses temas que eu falei. Antropologia, o design como estratégia, né? E a neurociência. E o nosso primeiro case foi uma câmara de conciliação de conflitos. A maioria das pessoas não sabe. Eu não sabia o que era na época, né? Mas, sim, agora está mais em evidência. Mais em evidência. É um escritório de conciliação para não ir para um tribunal de justiça tradicional, né? Então, o nosso cliente chegou, na época ele tinha um projeto muito interessante feito para essa área jurídica, mas que representava muito um tribunal. Era madeira. Parecia. Mas você quer evitar o negócio e você reproduz o negócio. Entendi. Mas não é todo cliente que está preparado para isso. Ele veio para nós com essa demanda. Ele falou, Catalin, se eu não estou falando para o meu cliente que ele pode evitar esse caminho, por que eu estou copiando esse caminho? Né? Então parece tão óbvio, mas a gente não faz essa pergunta, né? Então foi. E veio para nós, juntou a fome com a vontade de comer. Porque ele nos deu carta branca e falou assim: faz. O que eu quero passar para o meu cliente é acolhimento, tranquilidade, né? E que as coisas podem ser melhores do que já foram. Mais tranquilas, né? Então, assim, a gente trabalhou com o conceito, a gente busca muito a arte para basear os nossos estudos, então, até pra gente mostrar que emoção que representa, né? Nesse caso, a gente trouxe a filosofia do Wabi-Sabi, que é uma filosofia milenar japonesa que fala da beleza das imperfeições. Que legal. Nada é perfeito, nem na natureza, né? Tudo tem o seu porquê, mas nada é perfeito com uma rigidez, né? Sim. Então, ou perfeitamente simétrico, ou perfeitamente ele tá linear. Em proporção, mas ele não é perfeitamente simétrico, exatamente. Então, a gente trouxe isso para representar essa tranquilidade do que não deu certo, sabe? Então, assim, o Wabi-Sabi, ele tem como símbolo um vaso quebrado colado com ouro. Né? Então, assim, é super legal. Ele fica mais valorizado quando ele tem história. Né? Então, esse foi o, assim, chega a me arrepiar. A valorização da cicatriz, né? Cicatriz. Pra mim, vai direto, assim, já para algumas campanhas que valorizam. Cara, uma cicatriz é uma história que só você viveu. Isso mesmo. E daí, para esse tema da conciliação, tipo, não deu certo. Deu errado. E agora? Sabe? Vamos tentar colar e ficar... Com ouro. Né? Exatamente, com ouro e ficar melhor do que já foi. Assim, ou pelo menos... Sabe, acalmar as partes. Então, a gente fez um ambiente extremamente tranquilo. Tem todo né? Quem quiser pesquisar, tá lá na internet. Só jogar Catalin Stammer Design Sensorial, já aparece né? Essa câmera. Só pra ver que ambiente é esse. Mas ele é todo diferente. Por exemplo, o balcão da recepção, ele é solto da parede para que as pessoas possam passar atrás da recepcionista. Porque você tem que se colocar no lugar da pessoa que está indo frequentar esse ambiente, né? Então, a gente não tem nenhuma área que restringe a nossa atuação. Pode ser indústria, pode ser comércio, pode ser residência, né? Pode ser qualquer tipo de negócio. Mas a gente precisa do cliente do nosso lado para nos ajudar a entender como que esse cliente, por exemplo, chega. Eu nunca passei por essa situação, né, de forma pessoal. Então, eu precisava que ele me contasse, né, certos detalhes. Então, a pessoa chega com medo, chega com raiva, né? Chega estressada. Então, a gente fez o quê? Nervosa. Então, a gente quebrou o status. Então, o primeiro status que a gente quebrou foi da pessoa chegar e falar assim, nossa, é aqui? Ela já desarma. Não é um escritório de advocacia, sabe? Então, aquilo já... Uau, sabe? Calmou, sabe? Plantas, lírios da paz, tudo tá tudo linkado, né? Por mais que a gente fale que não, tá tudo linkado. No spa. Quase isso, né? Tipo assim, eu não preciso nenhuma informação a mais, então não é cheio de quadro, não é cheio de informação, é um lugar tranquilo, sabe? Entendo. Eu tô livre, por exemplo, para passar atrás da recepcionista e ver o que tem no notebook dela e ninguém tá me enganando, ninguém tá me escondendo, porque as pessoas têm medo disso, uma conciliação, com certeza. Né? Tipo, será que alguém tá levando vantagem nisso aqui? Tem isso, E tem né? uma total imersão, então, de vocês, né? Para se colocar no lugar desse usuário. Ontem eu estava falando com uma cliente, né? Uma possível cliente nossa que está fazendo um orçamento com a gente. Eu estava explicando justamente isso para ela. Não é um projeto rápido. Sabe? É um projeto de evolução da empresa, não é uma coisa assim, eu tenho que estudar, eu não terceirizo essa parte, eu vou entender esses detalhes, assim, quem é o público, como que a pessoa frequenta, pensar sobre isso. Um erro que a gente ia fazer se o cliente não tivesse nos alertado, era colocar um carrinho de água e café na sala. E assim, o público dele é um público de esportistas, que são extremamente agressivos, assim, muito fácil se exaltar, sabe? Explosivos, exatamente. E ele falou, Catalina, se a pessoa se exaltar, ele joga o copo na cara do outro. Sério? Né? Então ele falou assim, água, e primeiro que café a gente nem vai servir. Claro. Então água e chá vai ser lá na copa. A pessoa se exaltou, ele vai pra lá. Suco de maracujá. Ele vai lá, esfria a cabeça, toma uma aguinha e volta. Ou um chá bem tranquilo, entendeu? Então assim, a gente não conhece disso, né? Chá com Rivotril. Exatamente. Né? Então assim, até o protocolo, Milena, da forma como a porta do banheiro ficava aberta, a gente criou.
para ensinar para os colaboradores. É um lugar que a maioria dos lugares eu falaria assim, deixa a porta fechada, esse é o mais correto, né? Você indica o banheiro, a pessoa abre e tal. Nesse lugar não, porque as pessoas saem chorando, por exemplo, da sala. É comum acontecer, elas né? têm que já enxergar para onde elas vão. Exatamente. Então, assim, uma percepção desse detalhe, sabe? Desse detalhe. Então, assim, nessas camadas de desarmar o cliente, né? Vou citar mais 2 exemplos desse ambiente que as pessoas estão acompanhando. Então, assim, a gente, em vez da gente criar uma bandeja de água tradicional, né? Eu brinco, bandeja de inox com o copo da Nadir Figueiredo, que todo mundo conhece, um clássico, né? Nada de errado para um escritório, né? Mas a gente podia quebrar mais um pouco aquele status. Sabe, gerar conversa de elevador que a gente brinca? Sabe, o tempo tá bom hoje? O tempo tá bom. Quando você vai desarmando a pessoa. Então, ela vem com o corpo fechado, ela vem com o braço, né, assim, ela vem com a cabeça baixa, com o ombro fechado. Você vai fazendo ela ver que não precisa ser tão ruim, sabe? Vai dar certo, não é tão sério. Vai conseguir conciliar, sabe? Então, o copo que a gente escolheu é um copo que a gente comprou na Zara Home, que era um negócio meio escultural, que não dava nem pra segurar. Não dá pra segurar o copo. E numa bandeja toda indiana trabalhada. E dentro dessa coreografia dos colaboradores, a gente ensinou como servir. Não tinha quem não pegasse o negócio e por um segundo não pensasse, meu Deus, que treco difícil de segurar. O que é isso aqui? É proposital. Sabe? É proposital. Que nesse um segundo que a pessoa parou de pensar no problema, a gente desfocou. Conseguiu conciliar. Claro, ela saiu. Ela nem entrou na sala ainda, né? Claro, só que a cabeça dela desfocou do problema. Do problema. Tá. Então, isso é design sensorial. Que né? show! E para fechar esse exemplo, é o aroma, a linguagem olfativa que a gente criou. Então, assim, o cheiro da grama cortada depois da chuva. Sabe a tempestade passou? Sei. Sabe aquela sensação assim de, nossa, tudo se acalmou? Sei. Né? Então, assim, você pode ver, não tem nada a ver com o cheiro de que alguém goste, que o dono goste, nada. Nossa. É um microsegundo que você dá um start que a pessoa pode falar qualquer idioma do mundo, ela vai entender, porque é primitivo, né? A gente trabalha com esses sensores bem primitivos, Sim. Sobrevivência, né? Então tem tudo a ver com isso. E o aroma foi criado para dar esse start. Passou a tempestade. Que legal, tá tudo bem, que legal. Sabe? Então aquilo dá aquela tranquilidade. Então, esse conjunto converteu em muita satisfação para o cliente, porque realmente gerou conciliações mais tranquilas. O cliente que contrata, ele também tem que ter um nível de maturidade, né? Porque escutei isso de uma cliente minha essa semana. Porque para ele entender, a gente fala muito aqui também no marketing, nas estratégias de comunicação. Não é o que você gosta, é o que o teu cliente consome. Isso. Então, não gosto, vou até usar marketing digital aí como exemplo. Não é você gosta ou não gosta de TikTok. Não é você consome ou não consome podcast. Não é eu gosto ou não gosto do YouTube. O teu cliente está em qual mídia? Exatamente. Pode ser que não faça nenhum sentido o TikTok, mas pode ser que faça todo sentido, ainda que eu, empresária, etc., não goste ou não consuma. Né? Então, tem que ter um nível de entendimento e de maturidade. Exatamente isso. Até para desapegar dos próprios gostos e passar a entender, não importa o que eu gosto, importa o que dá resultado. Exatamente. É uma relação de muita confiança. Muita confiança. Eu escutei de uma cliente minha exatamente isso. Ela falou, Catarina, não é todo mundo que está preparado para um projeto como esse. Não. Né? Ela tem uma rede de franquias de 112 lojas no Brasil. E a gente fez pequenas adequações, Milena. O projeto dela já era muito bom. Então, assim, a pessoa fala assim, pagar para muitas vezes você não entregar uma loja nova. Eu tô mudando, eu tô mexendo num DNA com muito cuidado dessa estrutura, sabe? Imagina 112 lojas. A gente fez adequações e a gente tinha 2 públicos, a franquia e o cliente final. Claro. Do Brasil inteiro. Claro. Né? Então que não é já tão simples, são né? outras culturas. Exatamente. Então, exatamente isso que você falou, por exemplo, a gente criou uma rádio. No caso dessa empresa, a gente criou, né, junto com eles, assim, a gente sugeriu uma rádio, não criamos nada. A gente sugeriu uma rádio, que tem né? o branding musical também. Exatamente. Como que você cria uma linguagem musical que represente a marca? Não é o meu gosto. Eu gosto de sertanejo, eu gosto de clássico, eu gosto de jazz, lounge, né? O que aquilo comunica, né? Exatamente. Pra quem tá ali dentro. O que faz sentido com aquela linha de pensamento onde a gente está falando de, por exemplo, saúde e bem-estar, né? Comunica, não comunica, né? Então, é exatamente isso que você falou. E esse nível de maturidade, às vezes a pessoa pode até ter um pouco de receio, que eu acho que é normal, porque está se fazendo um investimento tanto de projeto quanto de mudanças, né? Mas é uma relação de confiança. Porque é um trabalho muito... Não existe aquela... Eu brinco assim, não existe aquela cena da série de TV a cabo que abre assim, sabe? Nossa, eu não conhecia nada. Não existe isso, sabe? Uma surpresa completa. Não. Aquela coisa, entrei,
forma. Exatamente. Né? Eu fico pensando até que ponto aquilo funciona, né? Porque, poxa vida... Existe... Eu digo, quando você não pôs a mão no bolso. Claro. Porque daí tudo você fala, novinho. tudo novo é ganhado, tudo lindo. E para você, profissional, fazer sem brifar, né? Você faz de acordo com o teu... Enfim, é outro tema, mas essa coisa da confiança tem muito a ver com um podcast que eu gravei com a Tatiane Butcher, de atendimento. A gente falou sobre como melhorar o relacionamento entre cliente e agência. Porque muitas vezes tem ruído, tem atrito, tem isso, tem aquilo. E como em todos os setores, né? Principalmente, talvez, prestação de serviço, né? Que é uma relação, é algo mais, enfim, até construído em conjunto. E a palavra confiança apareceu muito, né? Quer dizer, se você delegou, você tem que entender também que aquele outro é que detém o conhecimento. Eu sempre digo assim, claro, o cliente tem os 50% que você, profissional, não pode... subjugar, que é o conhecimento do próprio negócio e o conhecimento do público. Exatamente. Mas realmente a aplicabilidade, ou como traduzir aquele objetivo aí com o profissional, né? E estamos num momento de muita mudança. Então, por exemplo, o trabalho de design sensorial, ele existe uma aplicação e existe um monitoramento se isso está dando certo. Não existe resposta pronta. Né? Não existe fórmula. Não existe fórmula. Então, você faz realmente um diagnóstico inicial, que a gente fala, né? Um assessment, e depois você monitora ele, porque ele está em evolução. Não é um trabalho que você entrega, tchau, nunca mais vi. Sério? Né? Quanto tempo tu acompanha depois? Como é que funciona? Olha, depende... Na verdade, o acompanhamento deveria acontecer a cada tanto, pensando na evolução disso. Mas pelo menos um ano depois, você está medindo isso, sabe? Entendendo se aquilo está fazendo sentido ainda. E a gente sabe que daqui 1, 2 anos, aquele pequeno ajuste vai ter que ser feito. Entendi. Pequeno ou grande ajuste, o mundo mudou. Sim, né? imagina, inclusive, antes da pandemia, pós-pandemia, né? E tudo isso aqui que a gente está falando tem a ver com inteligência artificial quando a gente fala, por exemplo, das novas profissões. A maioria das profissões não vão nem existir. É verdade. Né? O próprio arquiteto, como a gente conhece, falando da minha própria profissão, né? Me formei em 2 universidades, que a gente demora um tempão para entender um pouco do negócio, quase nada, né? E hoje, se você pegar um site, ele faz o projeto melhor do que eu. Com certeza, se eu sentar lá no online, né? Se a gente sentar no computador e falar para ele, eu quero um projeto assim, de uma sala, e ele vai criar uma realidade interessante que você vai poder apresentar. Então, assim, quem é você na ordem do dia? E é isso que está assustando as pessoas, né? Claro. Então, assim, nossas profissões, a maioria delas, ou você é a inteligência por trás da inteligência artificial, ou você não existe no mercado mais. Sim, né? Aqui a gente está passando por isso, né? É uma a comunicação gigante. Empresarial também, imagina, gente. Antes do digital, pós-digital, dentro do digital mesmo, 300 fases em 15 anos, então é maluco. Mas assim, só para a gente avançar um pouquinho, eu vi na tua pauta, né, de palestra, dessa palestra, o movimento Futuro Primitivo. Eu não faço a menor ideia do que seja. Então, o que é esse movimento Futuro Primitivo? Então, alguns profissionais do mundo estão entendendo que existe um movimento mesmo, né, da gente se voltar às coisas mais simples e menos afetadas pelo nosso emocional. Então, assim, basicamente é isso. O que significa isso na prática? Menos o algoritmo lidando com a gente e mais a gente sendo a gente mesmo. Então, assim, o quanto a gente consegue ser somente nós, sem, por exemplo, a influência de uma rede, de uma rede social ou de uma tecnologia, né? Mas isso tem a ver com o uso das tecnologias? De tudo. Então, assim, por exemplo, assim, é bem interessante... por exemplo, para o ambiente residencial, vamos falar assim, né? Uma grande tendência na diminuição de automações dentro da residência, sabe? Aquela coisa assim, eu vou criar a cena de iluminação para a hora que eu estiver deprê. Eu vou criar, sabe aquela coisa? Seria uma artificialização. E aquela coisa assim, sempre suprindo o bem-estar, sempre tentando te vender um bem-estar de uma daí coisa. Tu fica tão estressado que você tem que estar sempre bem. Não tem isso. Gente, que angústia. Deixa eu ficar mal hoje. Exatamente. Isso tem a ver com o futuro primitivo. Tá? Então, existe um arquiteto japonês chamado Sou Fujimoto que defende muito ele escreveu sobre isso e junto com ele, vários no mundo já estão falando sobre isso, mas ele para mim tinha que ser japonês, né? Não, é incrível o pensamento dele sobre isso. Ele faz algo muito assim,
quem é você por trás de tudo isso, assim, né? Qual a tua essência. E deixar sentir. O teu ser. Sim. A gente também ignorar que existe dor, por exemplo, dor é um sentido, né? Fisiológico. O corpo está nos avisando que tem alguma coisa que está incoerente, a gente precisa equilibrar. Isso precisa ser sentido. Não, a gente não pode ser ignorado. Né? Sabe, há anos eu vi uma matéria no Fantástico sobre uma criança que não sentia dor. E na chamada, você achava, ai, que maravilha, maravilha nada. A menina vivia quebrada, os pais em pânico, porque às vezes ela tinha um corte profundo. E não tinha como saber. E ela nem tinha visto, entendeu? Exceto quando ela viu o sangue, mas daí ela já estava super machucada mesmo. Exatamente. E, poxa, você veja uma amidalite, às vezes é um sinal de que você, né, tem uma bactéria, enfim, algo grave, né? Sim. E então, até a dor é da condição humana, né? Não adianta negar. Então, a ausência ou o excesso, eles devem ser equilibrados, né? Então, assim, tem a ver... eu digo assim, tudo... Faltava nome pra gente dar para essas coisas. Nenhum extremo é bom. Né? Então, dentro, por exemplo, desses 26 sensores, o que a gente tem? Né? As pessoas me perguntam muito, mas, meu Deus, 26 sensores, o quê, né? Eu vou dar um exemplo bem prático, que hoje a indústria, as empresas, né? Quem está escutando aí, as empresas estão investindo muito. Um sensor chamado áptico. É a textura do tato. A gente nunca falou disso. Uma coisa é você tocar. Eu tô tocando a mesa. Outra coisa é que textura tem a mesa. E as células são combinadas. Então, essas sensações estão no corpo inteiro. Por exemplo, eu vou comer um doce. Isso é uma sensação, né? Eu vou ter ali o paladar. Mas é uma Maria mole ou um pé de moleque? Né? Então, assim, é duro, é rugoso, é mole? Que textura tem? Ninguém falava disso. Mas seria um desdobramento dos 5 sentidos? Como uma árvore, assim? Exatamente. Eles podem... Tem alguns pesquisadores, é uma coisa muito nova, né? Mas tem alguns pesquisadores que encaram isso como sensações complementares. Existem as 5 ou 6. As mães, né? Que muitos falam 5, alguns falam 6, colocam um sinestésico junto. Né? Eu já vi alguma coisa na tua rede social sobre 6 sentidos. E não lembrava o que era. Tem isso, né, que tem essa árvore, digamos que podem partir dessas 5 ou das 6, e as complementares, que poderiam se desdobrar daí, mas a verdade é que as células não trabalham sozinhas. Então, assim, a gente, por exemplo, assim, eu posso estar vendo uma coisa e estar me doendo. Eu posso ter dor emocional, mas a dor, ela fica fisiológica, entendeu? Aí é da tua vivência. Exatamente. Junta com um sensor que nunca foi considerado, que a grande mudança está aí, história do usuário. Que está ligada à memória. Então, por exemplo, assim, olha, eu vejo uma pessoa correndo. Meu instinto, minha cultura, meu instinto de sobrevivência fala, corre, que é perigo. Claro. Né? Tipo, você não para pensar, isso é instintivo, né? Claro. Então, isso é tudo... correndo o quê? É um sinal de alerta já. Exatamente. Imediato. Então, eu não tô vendo... eu não só tô vendo, eu tô sentindo todo, né? Então, elas são todas muito conectadas. Então, essa coisa da gente colocar em fatias, ela é limitante, né? Então, por exemplo, eu estou sentindo o tato, né? Hoje, por que a gente fala tanto do tato? As empresas estão se preparando muito para baixa acuidade visual. Então, isso é uma boa dica. Quando a gente fala, né, por exemplo, da inteligência artificial e de todas as aplicabilidades disso tudo, as empresas estão se preparando muito para a versão tátil das coisas, porque todo mundo está perdendo muita visão. Então, assim, a gente tem... E porque a longevidade está aumentando, talvez. Também, e o uso das telas, né? O uso das telas. Ou outras coisas aí coordenadas, assim, que eu não saberia dizer, né? Sim. Mas a gente tem, por exemplo, pesquisadores aqui, mesmo de Curitiba, com pesquisas muito interessantes. A professora, ela é doutora, Sandra Mark, ela tem um estudo muito legal da linguagem tátil das cores. Ela é uma pessoa incrível, ela já deu palestras para nós aqui, um trabalho aqui do Paraná. E ela fez como você identificar a cor pelo tato. E tem tudo a ver com isso. Então, para que isso? Para as roupas. Então, a pessoa empresário da área ali já tem que estar atento. Que hoje na etiqueta, não pode vir só assim. As pessoas têm vários níveis, por exemplo, de daltonismo. Isso não é falado. Você entra no provador, você não sabe se é preto ou azul marinho a peça que você está pegando, né? Então, como que você tem certeza sobre isso? Né? Então, você tem essa linguagem tátil, por exemplo, que... Então, as empresas estão avançando rapidamente nesse sentido e de forma a colocar isso mercadologicamente falando. Por exemplo, a gente esquece que piso é tátil. Quando você muda o piso, por exemplo, eu estou num piso liso e vou para um piso rugoso, eu faço a pessoa desacelerar o passo. Isso era visual merchandising há algum tempo atrás, né? Mas hoje a gente já usa isso pensando
em equilibrar esses sentidos. Não só em vender mais, né? Que essa é a principal diferença. A gente vem de uma década de 80, 90 ali, visual merchandise borbulhando, venda, gôndola de saída, aquela coisa toda. Tipo, como é que eu quero dizer? Bombardeio. Excesso, bombardeio, né? Olha, hoje está acontecendo, em Nova York, a semana, agora essa semana de maio, a Semana de Design de Nova York. Assim, é um festival que eles chamam. Vários lugares acontecendo ao mesmo tempo. Um dos temas é justamente a iluminação noturna desses painéis que a gente vê na rua, de LED. Que isso é totalmente ofuscante. Totalmente, assim, realmente você dá o recado. Mas a que agressivo. Ponto isso é, tipo, muito Las Vegas, sabe? Logo em Nova York, né? Na Times Square, você acha que tá dia. Tema de congresso. Mas logo eles falando sobre isso, tá? Isso para interiores, como que isso vem, né? Então, é bem legal, tá tudo muito interligado. Muito interligado. Eu acho que a principal coisa que eu gostaria de deixar aqui, né, do começo, meio e fim, tá tudo muito interligado. Sim. O futuro primitivo é você conseguir saber o que é realmente real. Por incrível que... Pela redundância que tem, entendeu? Que, por exemplo, num estímulo virtual, se você hoje colocar um óculos e estiver num ambiente imersivo, você perde a noção completamente do que é real, do que não é. Né? Claro. Enquanto a gente se conhece... Pensa que tá caindo, não tá caindo. Não tá caindo, exatamente. Né? O quanto a gente se conhece a ponto de saber. E aí se torna fisiológico, igual você falou. Quando você pensa que tá caindo e tá num ambiente, tá imerso ali na realidade virtual, você ativa fisiologicamente teus sinais de alerta, a tua adrenalina. Nossa, é muito completamente. louco. Tem tudo a ver com o ambiente físico. Né? Às vezes as pessoas não se colocam nesses pontos, assim, mas é tudo muito, muito forte. É dentro disso, Katalin, que tal em como a inteligência artificial está influenciando o meio construído, ou tu quer Não, com certeza. Hoje, os maiores experimentos, assim, que eu queria compartilhar, né? Então, assim, a gente tem muitos profissionais de arquitetura e design novos, super arrojados. Tem um arquiteto egípcio que está fazendo umas coisas, assim, incríveis, né? Depois, quem quiser saber o nome, que eu não vou lembrar agora, pode perguntar que a gente responde. Criando ambientes virtuais, né, dentro da realidade virtual. Então, chat GPT, essas tecnologias, né? Então, os similares que criam ambientes, né? Não vou saber todos os nomes aqui. Então, assim, hoje a possibilidade de criação de ambientes, assim, o que poderia ser? Você tem milhões de possibilidades, né? Então, isso está instigando muito até onde vai a indústria, o que realmente importa, né? E por um contraponto está tendo justamente uma valorização daquele antigo desgastado, isso é mundial. Do tipo assim, eu tenho a mesa, eu não preciso de uma mesa nova, isso tem a ver com sustentabilidade, isso tem a ver com... todo movimento que vai para cá surge um contramovimento, e isso é legal. Exatamente. O que é realmente interessante hoje que você pode criar qualquer coisa, né? E isso é uma questão, né? Então tem tudo a ver com essa influência. Então a gente vê, claro, de maneira ainda inicial, eu não diria assim básica, mas inicial, uma mudança de comportamento desde as residências. Então, quando a gente está falando de apartamentos em Curitiba, vamos contextualizar bem, assim, a gente já sente que as pessoas, os nossos clientes já querem mudar o formato da casa, já não querem mais aquele padrão, não querem mais o sofá, pode ser uma poltrona, não querem mais TV, ninguém mais usa TV. Tem lá uma TV se for para passar um show, mas não tem assistir TV já. Que era no sofazão da sala, que tinha que caber as 12 pessoas. Exatamente. Isso já se desconstruiu, sabe? Então, assim, não é longe, né? Eu tô falando de coisas que estão acontecendo agora. As pessoas já estão se permitindo olhar o ambiente físico de formas diferentes. Claro, cada um com a sua tela pessoal, né? O celular virou algo muito privativo, a gente se sente invadido. Se eu for ali pegar o seu celular, você fala, meu Deus, que é isso? Pega do meu filho, então, né? Pega da sua filha. Meu Deus do céu. Exatamente. Não, e é engraçado, ele vai ficar bravo que eu vou citar ele aqui, né? Mas meu filho perde a cabeça e não perde o celular, porque realmente é uma extensão do corpo. E Deus me livre se alguém invadir aquele mundo, né? Porque ali existe um mundo, né? Um mundo virtual. Claro. Então, quando a gente fala de ambiente físico totalmente relacionado com isso, é que talvez, primeiro ponto, a gente já tem que pensar mais desde a ergonomia de estar horas no celular, né? Então, a gente, assim, como profissionais que tem que absorver isso. Gente, é um fato, está aí mais que consolidado. Sim, né? A gente tem uma hérnia de disco para comprovar. Exatamente. Na cervical, é postural total, né, do computador e da tela. Da tela, então, horas assim. Hoje eu já vejo meu filho assim, no celular, eu já falo, levanta, entendeu?
E realmente mudou completamente até a ergonomia, né? Então, a gente tem esse universo, assim, muito presente do digital dentro do físico, né? Mas existem formas da gente trazer isso de forma interessante, né? Então, assim, a provocação, porque isso aqui é uma provocação, né? Existe uma intenção da gente se tornar cada vez mais presente dentro do nosso corpo. Esse é o grande desafio. O quanto eu sei de mim. Né? Então, eu fiz um curso na Universidade de Malta, que é muito interessante, de fisioterapeuta. Eu estava lá de feliz que eu sou de entender. Curiosa. De curiosa, porque para a gente falar muito de um sensor, você tem que entender também qual é, quando você não tem ele, o que acontece. E o corpo da gente é fantástico. O corpo da gente compensa o tempo todo. Nossa. Então, quando a gente entende a falta de alguma coisa, você consegue entender qual é o potencial daquilo. Total. Né? E é um curso de reabilitação de pessoas que sofreram acidentes graves. Então, assim, é muito interessante. Ai, amiga, eu te admiro, que lindo. Não, mas olha, faz todo sentido. Faz muito sentido, né? E a gente está falando no mundo, quando a gente fala, por exemplo, assim, de acessibilidade. Acessibilidade não é você fazer para um nicho de mercado. Eu vou fazer para idosos, eu vou fazer para criança. Não, eu tenho que fazer acessível a qualquer pessoa. Para todos. Para todos. Exatamente. Esse é o maior desafio. As pessoas nicham, né? As pessoas nicham. Acessibilidade é assim, se é acessível, é acessível. Básico assim. Nem vou comentar do pet friendly, né? Não. Porque quando tu falou da acessibilidade, desculpa, quando você falou da popularização do termo sustentabilidade, eu direto pensei no pet friendly. O pessoal acha que deixar cachorro entrar já é ser pet friendly. Nossa, e como é? As pessoas falam isso. O que é o conceito de pet? O que é o conceito de pet, exatamente. Então, e aí, claro, tem também a questão do bom senso, tem questão de legislação envolvida, né, eu tenho um cliente de hotelaria que ele me contou assim, que teve um cliente que quis entrar com a cobra de estimação no hotel, quis se hospedar. E o hotel não pôde receber, né? E aí eu quis ouvir a história sem nenhum preconceito, né? Mas por que o hotel não pode se a cobra é mansa ou se ele ia deixar... Daí a pessoa que estava falando comigo me comentou, Milena, você imagina, uma cobra entra na tubulação, sai em outro apartamento, a gente não tem controle, tal. Falei, puxa, é mesmo, mas e qual é o limite de pet? Né? O que a gente está falando, né? Do que a gente está falando? A mesma coisa, sustentabilidade, acessibilidade, se tornam termos da moda, e isso talvez seja um papel nocivo de um marketing feito sem responsabilidade, que é só dizer que é pet friendly, ou que é sustentável, ou que é eco-friendly, por modinha, e na verdade você vai ver, como que vocês tratam água da chuva? Como que vocês reutilizam né, os insumos e tal. E aí você vê que de eco não tem nada, muito menos de friendly. Bom, e tu tem algumas dicas, assim, de aplicabilidade de ideias, assim, no espaço de quem estiver nos escutando? Eu acho assim que o primeiro pensamento que eu gostaria de compartilhar é assim que as pessoas se permitam brincar com essas tecnologias, sabe? Eu fiz isso de forma muito leve, eu acho que a leveza é a palavra, sabe? Porque assim, a gente tá vendo muita coisa ruim, né, sobre isso. Copiaram a voz para dar golpe em alguma coisa, né? Fizeram... O deepfake, né? Até me assusta um pouco, confesso, porque realmente só batem no lado negativo, que é, pegar o teu rosto e aplicar em outra pessoa e fazer um vídeo. Como que eu vou provar que não era eu? Como? E eu vou dizer, pior é não saber. Melhor a gente dar passinhos ali e falar assim, eu brinquei. Não, eu comecei assim, foi uma professora minha que foi me visitar esses dias, que me apresentou o ChatGPT, e ela colocou lá, quem é Kathleen Stammer? Nossa, eu me diverti muito. Sério? Mentira! Ele sabe mais do que eu, quem sou eu. Meu Deus, mas e aí, tinha fake news ali ou não? Olha, na verdade, ele só colocou... A única coisa errada que tinha, errada entre aspas, né? Que ele colocou a minha nacionalidade como húngara. Eu tenho a dupla cidadania, né? Mas... Sério? Eu tenho a dupla cidadania. Como que ele sabe? Como é que ele sabe? Não tem lugar nenhum sobre isso. Eu não sabia que tu era húngara. Viu só? Meu Mas Deus, pra mim tu era argentina no máximo, porque tu foi estudar na Argentina, no Uruguai. Né? No Uruguai. Foi.
Mas olha, foi muito divertido. O texto que ele montou, com certeza, foi uma biografia melhor do que eu poderia ter montado. Com certeza, as palavras estavam muito bem escolhidas. Ele mapeou todas as entrevistas que eu dei. Mentira. Então, tinha trechos de falas minhas que eu falei, meu Deus, pegou da onde isso? Em então, quantos minutos ele fez isso? Não, menos de 30 segundos. Misericórdia. Ele vai escrevendo, Katalin Stammer, uma arquiteta húngara, blá, 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 blá. Assim, trabalha com design sensorial e falou sobre isso. Mas falou só sobre a tua profissão? Assim, ali sim. Como eu acho que ela perguntou quem é a Katalin Stammer, arquiteta, alguma coisa assim, relacionada à profissão. Foi ela que gerou a pergunta. Então, assim... Porque as pessoas vão começar a se preocupar e a perceber o quanto elas compartilham de vida privada e até de informações particulares, para não dizer confidenciais, na internet. Na internet, né? Muito. E o negócio cruza realmente muita coisa. Mas para o empresário, eu acho que o empresário, por exemplo, a questão é fazer boas perguntas. E essa é a habilidade do futuro, né? Então, todas as pessoas que a gente conhece, que estudam aprofundado isso, eles vão falar assim, a grande habilidade dos jovens de hoje é saber fazer as boas perguntas, porque as respostas vão ter. Mas como que você capta aquilo que você quer realmente saber? Né? Então, é um bom sagacidade humana, né? Exatamente, as entrelinhas, né? Então, assim, eu acho que com leveza, eu acho que os empresários podem... eu digo os empresários, que é o nosso público aqui, né? Claro. Da conversa, mas assim, qualquer pessoa pode fazer isso, de testar um pouco essas perguntas, sabe? A gente vê isso, os programas de TV fazendo e tudo mais. Testar a construção de certas coisas, da imagem, o que as pessoas querem ver. Você conseguir, por exemplo, você tem ali uma ferramenta de pesquisa. De pesquisa, por exemplo, de público consumidor, de comportamento humano. Né? Então, assim, as pessoas podem aplicar isso? Podem. E você pode usar isso com leveza, eu digo, no primeiro momento, né? Até para não ficar tentando dominar uma coisa que ninguém domina ainda. Lá nos Estados Unidos acabaram de falar que estão discutindo se isso vai parar, se isso vai continuar, né? Mas, de verdade, as pessoas hoje já podem abrir o site e fazer a pergunta, né? Usar. Então, assim, como que você pode interagir com o seu público, construindo essa nova realidade na sua empresa lá, perguntando o que ele acha, fazendo perguntas com ele, sabe? Fazendo interação realmente desse conteúdo de forma muito humana, né? Então, você pode ter um tablet de perguntas, você pode ter, né? Porque hoje usa-se muitas telas, sim, a comunicação de telas nas empresas é muito legal, né? Acaba te dando uma possibilidade, por exemplo, os cardápios, né? Empresas e tal. Então, assim, como que você interage de formas que você esteja por dentro, trazendo isso para, né? Porque inteligência artificial é uma coisa, realidade virtual é outra, né? Então, as pessoas meio que confundem tudo, né? Então, e também confundem realidade virtual com realidade aumentada. Também, né? Tem muita Nosso coisa. papel falar sobre isso, né? Porque é difícil mesmo. Muitas vezes explode na mídia alguns termos, mas só esquecem de nos explicar o que é aquilo, né? Então, por exemplo, em relação à tecnologia, a gente tem muito mobiliário vindo com tecnologia. Ontem eu vi uma cama que a Sony lançou nesse festival de Nova York, que eles têm essa questão da... Como que é? Círculos... circadiano que fala, né? Das temperaturas e claridades do dia, né? Então, ela tem na cabeceira. Então, quer dizer, isso é uma coisa assim, pode ser super kit, como a gente falaria né, um termo que a gente usa dentro do design, que é uma coisa meio brega até, né? Mas tem a ver com a tendência da gente tentar viver um pouco melhor, tentar ter um sono melhor. Então, por exemplo, não se usar... a tecnologia a favor do bem-estar e não só ser escravo dela. Talvez isso. Sabe aquela coisa assim, o quanto é realmente útil uma geladeira que tem a lista de compra, ela já lê o que tá faltando e tá lá na porta. Né? Então, tem umas coisas que são muito legais, tem outras que são... É uma teste, é uma coisa que se coloca... A TV com o videocassete junto, daí estragava o troço do videocassete, você ficava sem TV e sem videocassete. Exatamente, sem um, sem outro, né? Então, assim, tem umas tecnologias que você fala assim, lançamento, tá lá numa amostra de decoração, tá lá, não sei o quê, mas quanto de fato isso é útil, né? Então, assim, É que eu acho que sinaliza tendências, né? Talvez como as semanas de moda, por exemplo. Eu digo assim, hoje, eu vou falar um pouco a gente tem atendido muito o setor de alimentação, né? Os restaurantes estão trazendo uma parte de turismo, né? A gente está aí com um grande movimento nacional de destinos turísticos inteligentes e tudo mais, né? Então, parte do turismo está tentando se atualizar muito. É porque agora tudo que eles vendem é experiência. Exatamente. Mas quanto o cliente realmente quer pegar o cardápio no tablet com QR Code? Concordo contigo.
Sabe? Nossa, as pessoas estão querendo tanto um olho no olho. Será que a gente tá... Sabe? Então, assim, a minha ressalva para tudo isso é aplique sim tecnologia. E eu já fui em restaurante que tinha que escanear o QR Code para abrir o cardápio. E para ser a primeira vez tem que carregar. Só que não pegava o sinal do meu 5G lá dentro. Sim. Porque era um restaurante dentro de um shopping center. Sei lá que problema de rede que dava. Ai, que ódio, gente. 10 minutos para carregar o cardápio, porque tinha um monte de foto. Você chega ali, às vezes quer ser atendida meio rápido e tal. Não, e falar com alguém. Então, assim, qual a primeira coisa desse momento que eu diria assim? Falar com alguém, né? Fora essa questão. Maior luxo, né? Que a gente sabe que é o maior desafio do empresário. Mão de obra, né? Exato. Mas o maior luxo é você falar com uma pessoa. Exato. Olho no olho hoje é luxo. Tempo é luxo, né? Então, quando a gente fala de todas essas tecnologias, só se for para ser muito legal e muito confortável. Né? Dá para inserir? Ou de dar opção, né, Catalina? Eu vejo, assim, a função, a questão da acessibilidade que você mesma falou, tá aplicada aí nos cardápios. Sim. Então, assim, a gente tem o QR Code, mas se o senhor não se sente confortável, o senhor não tem... Isso é acessibilidade. Não tem celular, ou o senhor não enxerga na tela do celular... Você tem o impresso também, sim, né? Então, isso é dar opções. E aí, você chega na excelência, né? Exatamente. Que é o cliente escolher o que ele prefere. Acho que não é mais a empresa que empurra ou estipula ou determina, né? Eu acho que a gente tem que ter as empresas dispostas a esse acolhimento da diversidade, assim, de opções e perfis e preferências, né? Com certeza. E eu acho, assim, que primeiro é essa questão da experimentação, essa leveza de trabalhar com essas tecnologias de inteligência artificial, trazendo para perto da nossa realidade. Testar, brincar, sabe? Usar isso de forma, assim, como pesquisa. Eu acho que uma ferramenta de pesquisa com os nossos clientes, isso é uma grande sacada. Quem fizer tá à frente, sabe? Mas, assim, de conversa mesmo, sabe? Como a gente tá falando que é um restaurante, na hora de fechar a conta, brincar ali, vamos, sabe? Às vezes são coisas tão simples, por exemplo, da parte virtual, né? Muito lugar preza tanto pela questão de estar na rede social associado organicamente ao cliente, mas não cuida disso na hora que acontece, né? Então, isso tem a ver com você trazer um conhecimento que está relacionado, interligado, né? Então, inteligência artificial é interessante, a gente está alimentando um grande banco de dados? Estamos. Como que a gente está usando ele a nosso favor? Muito pouco. Exato. Né? Muito pouco. É inicial. Mas, por exemplo, joga lá qual é a cafeteria do futuro. Deixa o treco te responder. Né? Olha para aquilo de forma bem inusitada. Né? A gente fala tanto no mundo espacial, mas sabendo que o futuro primitivo é o maior luxo que a gente vai ter. Então, só fechando a questão da Universidade de Malta ali que eu estava comentando... tem a ver com isso, a percepção que nós temos de estar realmente dentro do nosso corpo. Então, o principal problema que é constatado nas pessoas que sofrem um acidente é que elas não sabem onde está o machucado. Elas não têm noção. Você olha o machucado, mas você não sente ele por dentro do seu corpo. Você não consegue localizar. Então, quando as pessoas desenham onde está o machucado, elas não desenham no lugar certo. Então, eles fazem uma série de pesquisas que a hora que a pessoa começa a entender onde está o problema, ela resolve. Porque a mente da gente é uma coisa impressionante. Né? É capaz inclusive, de regenerar certas coisas. Então, assim, de restaurar movimentos. Então, assim, existe tanta coisa interessante acontecendo que a gente tem que realmente ver de forma positiva essa chegada de inteligência artificial e não somente como nossa, sabe? Eu estava conversando com uma amiga e ela falou para mim, Catalina, eu fiquei impressionada que um dos próximos, assim, profissões do futuro é coveiro digital. Para profissões do futuro. Quem que tira da rede social quando você morre? Quem que te tira da rede social? Você faleceu. Tá lá uma informação. Sim, eu li uma vez... Não, essa da profissão foi maravilhosa, porque eu vi uma vez a questão, o cemitério do Facebook. Aí eu fui ler o que era, a quantidade de gente morta que já tem, que ainda tá com o perfil, agora a produção riu. O perfil que é mais caro, real, gente, você imagina que alguém vai ganhar dinheiro pra fazer esse fechamento junto com o plano funerário, você já paga o coveiro digital, entendeu? Isso é capaz, Catalina. Mas, meu gente, Deus isso
céu. Não são realidades que a gente, às vezes, né, lógico, a gente se choca, assim, fala, meu Deus, a gente tá vivendo isso. Ver o digital. Né? Mas, deve por exemplo, ser se eu mais falecesse legal. amanhã, eu não gostaria que as minhas redes sociais continuassem ativas, né? A pessoa vai me procurar, nossa, faz tanto tempo que ela não posta, será que morreu? Gente, adorei. Então, assim, não adianta a gente negar, né? Isso é só pra fazer uma provocação mesmo, né? Mas isso, a gente não para pra pensar, Não né? não para pra pensar que tudo isso é emoção, tudo isso é sentimento e por trás tem um ser humano. Todo cheio de complexidades, né? Então, assim, acho que a gente trazer isso um pouquinho pro nosso dia a dia é legal, trazer esse universo, assim, mais... Assim, eu brinco disso, mas não é esse aqui meu foco de vida. Eu sei quem eu sou, né? Então, esse eu sei quem eu sou, Sim. ele é a pergunta mais importante, tanto fisiologicamente, como eu tô falando, sensores. Então, se você entrar hoje, os principais eventos no mundo sensoriais é um museu que tem em Tóquio, que você entra e você vai, entra... você entra descalço, que daí tem a questão tática que a gente estava comentando. Você põe o pé na água e daí você põe o pé na almofada e você vai passando por ambientes super lúdicos. É uma coisa assim super imersiva, né? E a pergunta é, isso poderia ser virtual? Hoje isso poderia ser uma... Eu tenho dificuldade às vezes de sabe? Mas todo mundo tem. E como a gente perde os nossos sentidos fáceis quando a gente não está num ambiente conhecido. Né? Então, assim, a gente tem um caminho de autoconhecimento sensorial muito grande. Né? E o virtual, ele vem, sim, para você, inclusive, testar tudo isso. Sabe? Quanto você realmente conhece o seu limite, o seu sensorial. Né? A gente tem pessoas que são mais olfativas, pessoas que são mais táteis, pessoas mais visuais. Como que a gente explora isso? Pessoas sinestésicas, exatamente. Como que a gente explora isso, por exemplo, num negócio? Né? Então, isso é trazer inteligência artificial para o negócio, né? Então, é conhecer mais desses perfis, entender mais desses assuntos, né? Como eu falei, é uma coisa muito inicial, e né? se abrir para o novo, né? Se abrir para o novo. Então, quando a gente fala assim, como que eu trago isso para o ambiente? É testando, brincando, fazendo associações, né? Que você pode trabalhar parcerias, trabalhar coisas que usem o fundo dessa inteligência artificial como suas ferramentas, né? Então, o que elas são? As ferramentas, mas elas não são essência. A tecnologia é ferramenta. Exato, a tecnologia né? é ferramenta, é um meio, É um né? meio, O pessoal, às vezes, acha que é o fim. E, sim, fisicamente eu posso pôr um tablet, fisicamente eu posso pôr uma TV passando perguntas super interessantes, assim, a pessoa pode ir lá numa mesa do seu negócio, de um coworking, lá colocar uma pergunta e aquilo aparecer, a resposta no chat para todo mundo ver, interações, isso pode acontecer, né? Isso pode ser um fundo leve, brincando, né? O tradicional quadro de vendas que era alimentado com a canetinha uma vez por dia, no final do dia, pode ser um dashboard em tempo real. Exatamente. Digital, mas né, só evoluiu ali, mas cumpre a função já pré-estabelecida. Esses dias eu escutei uma entrevista, não vou lembrar de quem, a pessoa falou assim, nada mais do que ou um site evoluído, né, assim, que você já tinha o site da sua empresa, agora você tem um perfil que vai evoluir dentro disso, né, a realidade virtual, por exemplo, ou um Google, um Word que tem uma ferramenta a mais, que ele te traz mais respostas. E a gente tem que deixar ele nesse lugar, na minha opinião. Né? Porque a gente já está bombardeado de um momento muito delicado, emocional. Né? Então, isso tem tudo a ver com o emocional. Quando a gente sente que a gente está perdendo o controle da nossa vida, das coisas, e que tem algo muito grandioso que ninguém controla. Né? Então, não, calma, vamos trazer isso para a nossa realidade de forma muito simples. Absorver o que ela pode nos dar de forma leve, sabe? Com brincando certeza, com isso. Levar mais leve, acho que né, nunca se viu tanto problema de saúde mental quanto agora. Exatamente. Então, e você falou algo muito legal. Eu tenho um cliente que o posicionamento, o branding dele é baseado na ressignificação do luxo. Onde o luxo é exatamente o que tu trouxe hoje. Quer dizer, é o tempo de qualidade, é o slowness, né? É o tempo de qualidade, é o desacelerar, é o qualitativo e não o quantitativo, é a essência e não a ostentação. Exatamente. Né? Então, são esses contramovimentos. Eu assim, resumiria pro meu momento, assim, pro momento disso tudo que eu tô, que o luxo hoje é você conseguir não viver com medo. Inclusive, não ter medo de não estar bem. De não ter, sabe? Não ter medo. Se permitir. Exatamente. Eu acho que esse seria o maior luxo, não viver com medo.
As pessoas estão com medo de viver, as pessoas estão com medo do que vem, com medo, né? Então, esse medo... Medo de se deprimir, medo de não dar conta. E de não parecer feliz, aquilo que a gente falou, não equilibrar as emoções. Não ser instagramável. Não ser instagramável, né? Então, assim, qual é o grande desafio? É a gente conseguir caminhar sem tanto medo. Ah, né? show! E eu acho que esse é o grande luxo do momento. Que lindo, amei. Não, um luxo é um papo desse, né? Muito obrigada. É verdade. Um encontro maravilhoso. Tu vê, a gente teve que ter um argumento profissional, porque justamente não se permitir ter esses momentos só por se encontrar, tomar um café. Olha que luxo que é, né? Ter um tempo por um bate-papo tão enriquecedor. Muito obrigada, verdade. Obrigada a você, tá? Por ter vindo, por ter aceitado. Obrigada para quem nos assistiu até aqui. Muito obrigada. Eu queria que tu deixasse, sei lá, um site, uma rede social, um contato, um pombo correio, um WhatsApp, que você se sentir confortável para quem quiser te achar. Eu me comunico muito pelo Insta, né? Lá eu ponho todo dia um vídeo, alguma coisa do que a gente está pesquisando, a gente compartilha bastante, então é @CatalineStammer. Catalin com K. Com K. Stammer com 2 M's. Isso mesmo. É um nome meio difícil, né? É húngaro, né? É húngaro. Até o chat já sabe. E o @Escola Curitibana de Design. Né, que são os nossos meios mais rápidos assim, de comunicação. Tá super à disposição. Quem quiser entrar em contato, tirar dúvida, falar, enfim, se expor. Então, estamos aí. Tá bom, obrigada. Obrigada a vocês também. Não esqueçam de se inscrever no canal youtube.com/Projetual Comunicação. E até o próximo Projetalks.